Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixe em R/relatando. Hotel de Karens com direito. Então, eu trabalho no turno da madrugada como segurança de uma pequena empresa privada, e um dos lugares em que trabalhei foi em 2 hotéis. Uma coisa que eu tento fazer enquanto estou trabalhando é ser respeitoso e dar o benefício da dúvida para alguém, especialmente quando supostamente só há uma testemunha de algo acontecendo. Também tento ser o mais respeitoso possível, mesmo quando a pessoa ou pessoas com quem estou lidando estão sendo desobedientes e hostis. Uma das coisas que faço quando começo meu turno é conversar com a recepção do primeiro hotel que vou guardar e perguntar se eles precisam de alguma coisa antes de começar minhas patrulhas noturnas. Eu sempre checava com a recepção com frequência para que eles soubessem que eu estava lá para ajudar se precisassem. Depois, eu caminhava até o segundo hotel e fazia a mesma coisa. Na maioria das vezes, eles pediam para que eu fosse a um quarto e batesse para avisar que estavam fazendo muito barulho e que havia uma reclamação de barulho. O hóspede geralmente pedia desculpas e ficava mais quieto pelo resto da noite. Nessa noite, tive que lidar com 3 pais que se achavam donos da situação. No hotel em que eu trabalhava, o mob fechava às 9 horas da noite, então, qualquer tipo de reunião era proibida após esse horário. Quando eu chegava para trabalhar, sempre pegava um rádio para que os hotéis pudessem me chamar caso precisassem de segurança. Eu comecei pelo primeiro hotel, informando que estava de plantão, e depois fui para o segundo. Ao chegar no segundo hotel, o atendente me pediu para conversar com um grupo de adultos que estavam bebendo e fazendo muito barulho. Com calma e respeito, pedi para eles continuar a festa em seus quartos, mas que teriam que deixar o lobby, já que ele estava oficialmente fechado. O atendente já tinha tentado fazê-los parar e sair do lobby durante os últimos 10 minutos, mas eles reclamaram que, como hóspedes, tinham direito de ficar no lobby. Eles reclamaram que o hotel havia envolvido a segurança e reclamaram enquanto voltavam para os quartos, mas saíram do lobby. Comecei minhas rondas quando recebi uma ligação menos de 30 minutos depois no mesmo hotel, porque alguém havia reclamado que crianças estavam correndo pelos corredores. O hotel estava sediando um evento esportivo e muitas crianças das equipes esportivas estavam lá. A funcionária da recepção me encontrou no lobby e fomos para o quarto onde acreditávamos que as crianças estavam. Quando vi as crianças, elas disseram que todos tinham estado do lado de fora até um momento atrás, quando voltaram para o quarto, o que eu pude verificar como verdadeiro. As crianças então disseram que tinham visto 2 crianças que pareciam gêmeas correndo pelos corredores. A funcionária suspirou cansada e me disse que tinha recebido reclamações o dia todo sobre aquelas 2 crianças e acreditava que os pais estavam no grupo que tinha sido expulso do lobby anteriormente. Eu andei pelo hotel para ver se conseguia encontrar o quarto onde as crianças estavam e fui parado pela manutenção do hotel, que me disse que viu as crianças fugindo do andar em que eu estava e que os casos dos extintores estavam todos abertos e um parecia ter sido chutado e estava muito amassado. Eu vi as 2 crianças em questão e elas correram de volta para o quarto delas quando me viram. Descobri em que quarto elas estavam e relatei tudo para o atendente antes de ir ao primeiro e segundo andar para ver se havia mais danos. Um hóspede me disse que viu 2 crianças gêmeas correndo pelo segundo andar e encontrei todos os casos abertos, exceto um que estava quebrado, faltando a alça e com um vidro rachado. Eu fui até a recepção e mostrei as fotos de todos os danos e a atendente ligou diretamente para o gerente, às 10 da noite de um sábado. Para quem não sabe, a maioria dos gerentes de hotel não trabalha aos fins de semana. O gerente disse que essas crianças e seus pais precisavam sair imediatamente e que a conta do quarto seria cobrada por todos os danos causados ao hotel. Esperei até às 10h30 para ir até o quarto, esperando que os pais estivessem de volta no quarto. Bati na porta e uma das crianças respondeu. O encontro aconteceu da seguinte maneira. Op. Oi, eu sou o segurança do hotel. Seus pais estão no quarto? Criança intitulada, não. Op, você pode me dizer onde seus pais estão? Criança intitulada, em outro quarto. Op, você pode me dizer qual quarto eles estão?
O jovem me disse em qual quarto os pais estavam, e imediatamente pedi para que as crianças entrassem em contato com seus pais e pedissem para que eles se encontrassem comigo no quarto. Assim que a porta se fechou, me afastei da porta, mas mantive a vista em direção ao quarto e entrei em contato com a recepção para pedir que a funcionária esperasse comigo, já que estávamos lidando com menores de idade por motivos de segurança para todas as partes envolvidas, e não queríamos lidar com a desculpa de que ele estava nos assediando sem motivo e nos seguindo a noite toda. Os pais demoraram 15 minutos para chegar ao quarto, pois esperavam que eu saísse do andar onde as crianças estavam e eu estava com medo de que corressem para outro quarto e quebrassem mais coisas pelo caminho. A primeira coisa que aconteceu foi que o pai começou a gritar comigo. Pai com direito, o que você está fazendo espiando do lado de fora do quarto dos nossos filhos? Op. Olá, eu sou um segurança do hotel. Fui solicitado para falar com vocês, já que seus filhos foram acusados de danificar a propriedade do hotel. Amigo dos pais com direito, então você achou que ia assediar jovens garotos? Isso te excita ou algo assim? Op, senhor, seus filhos foram acusados de danificar a propriedade do hotel e, por causa do risco de eles supostamente fazerem isso novamente, meu trabalho aqui é proteger este hotel de tais coisas, e como tal, seus filhos são considerados uma ameaça à segurança do hotel. Pai com direito, você não tem o direito de ficar do lado de fora do quarto deles. Você deveria ter vindo falar conosco em nosso quarto, e não ficar espiando como um pervertido. Op, senhor, eles são classificados como uma ameaça com as acusações de destruição da propriedade privada. Como está? Os gerentes do hotel deixaram claro que vocês não são mais hóspedes aqui e devem deixar a propriedade imediatamente. Mãe com direito, você não tem provas de que nossos filhos estão por trás disso. Eles se comportaram perfeitamente e ficaram em seus quartos a noite toda. Infelizmente, enquanto eles continuavam tentando gritar e falar por cima de mim, eu estava começando a ficar irritado e perdendo minha atitude educada e comecei a me tornar aquele segurança arrogante com atitude de policial que ninguém quer lidar. Op, isso é besteira. Eu tenho funcionários do hotel que os viram fora do quarto. Eu tenho hóspedes no hotel que os viram fora do quarto. E eu pessoalmente vi que eles estiveram fora do quarto. Mãe com direito, todo mundo está mentindo e pessoalmente direcionando nossos filhos, incluindo você. Há muitas crianças aqui que podem ser os culpados por trás dessas acusações, mas você está escolhendo culpar tudo em nossos filhos. Op, eu não me importo se vocês acreditam em mim ou não, vocês precisam sair da propriedade imediatamente. O pai com direito disse que não precisava sair do quarto até eu citar a lei exata. Ele então disse que tinha deixado as crianças no quarto e precisava buscá-las. Quando eu confirmei que eles não queriam sair, voltei calmamente para a recepção, mas antes o amigo do pai com direito disse: "Vá embora, pervertido. Você sabe que está errado e não tem nada a provar." Assim que entrei no elevador, chamei outro funcionário da recepção pelo rádio e disse para chamar a polícia local e contei toda a história e expliquei que eles estavam invadindo a propriedade do hotel. Enquanto o funcionário falava ao telefone, o auditor da noite chegou e eu contei tudo o que estava acontecendo. O pai com direito desceu e começou a exigir que o hotel desse um reembolso total ou que eles não sairiam e que nada poderia ser feito, já que ele era FBI. Infelizmente, ele assustou muito os dois funcionários que ainda estavam trabalhando e deixou o auditor da noite nervoso. Então eu disse para eles informarem à polícia que o homem estava fazendo essa afirmação e que eu agora temia que ele tivesse uma arma na propriedade. Felizmente, eles voltaram para os quartos depois de perceberem que o hotel não cederia e ficaram nos quartos pelo resto da noite. Eu verifiquei todos os corredores só por precaução, mas felizmente eles ficaram tranquilos pelo resto do meu turno. A polícia apareceu por volta das 3 da manhã e quando expliquei tudo a eles, ficaram cautelosos, especialmente depois de eu dizer que temia que o homem fosse do FBI e pudesse ter uma arma não registrada no banco de dados do hotel. A polícia disse que poderiam levar a família embora, pois estavam invadindo a propriedade, mas havia pouco que podia ser feito. Os pais disseram aos oficiais que eu não tinha falado com eles nem o hotel havia falado sobre nada.
O pai com direito e seu amigo começaram a exigir informações do hotel sobre os funcionários envolvidos e todas as minhas informações de trabalho. Eu disse a eles que não era legalmente permitido divulgar qualquer informação sobre o meu trabalho, exceto o nome do meu local de trabalho. Não era verdade, mas o cara acreditou e disse que iria entrar em contato com meu trabalho e garantir que meus superiores soubessem sobre mim e como eu era um tarado. O resto da noite foi tranquilo e a família ficou em seus quartos, mas apenas porque eles não queriam sair e o auditor noturno era um cara legal e não queria expulsar as crianças às 4 da manhã sem ter para onde ir. Já que as crianças desses pais mimados estavam ligadas a um grupo esportivo e havia cerca de 10 a 15 quartos todos conectados sob o grupo, o hotel decidiu cobrar cada quarto pelo prejuízo causado, anexando um relatório que eu e outros funcionários do hotel escrevemos para garantir que fosse conhecido o motivo pelo qual cada quarto foi cobrado mais de $500 em danos. Uma das coisas divertidas naquela noite é que um dos policiais que apareceram era um amigo da escola secundária que eu não via há mais de 10 anos. Foi legal conversar com ele e ver que ele estava bem. Minha prima destruiu meu Game Boy. Matou meu peixe e seus próprios coelhos para conseguir um novo. Eu, 27 anos, fui pedida para compartilhar uma história aqui sobre minha prima. Eu já contei a história de como minha tia noiva Zila conseguiu arruinar o próprio casamento e mencionei a filha dela, 14 anos, a quem chamo carinhosamente de prole do demônio. Eu a chamo assim também em particular. Minha tia é uma ex-escaladora social de sucesso que criou a prole do demônio após o divórcio do pai rico, mas humilde e amigável. Eles se divorciaram quando minha prima tinha cerca de 3 anos. Até então, a prole do demônio era uma criança única típica, um pouco mimada, mas dentro do razoável. Depois disso, e sem culpa própria, ela começou a agir mal inicialmente, tivemos muita compaixão, mas logo ficou claro que minha tia não estava estabelecendo limites ou tentando ajudá-la com, por exemplo, terapia para corrigir o comportamento ruim. Em vez disso, a prole do demônio nunca ouvia um não, ganhava tudo o que queria e não recebia nenhuma consequência pelo comportamento ruim. Ao longo da minha adolescência e início da idade adulta, minha tia regularmente me deixava com ela para cuidar de graça, já que somos família. Minha mãe tinha oferecido meus serviços. Desde os 3 anos, quando ela estava em nossa casa, ela mexia nas minhas coisas, jogando elas pelo quarto e começou a me bater e jogar coisas em mim quando eu a impedia de destruir minhas coisas. Quando eu a trancava para fora do meu quarto, eu tinha que passar todo o tempo correndo atrás dela para evitar que ela destruísse os móveis e decorações. De vez em quando, ela rasgava meus deveres de casa ou meus livros. Eu tinha que esconder tudo. Eu poderia ter sido muito maior e mais forte do que ela, mas uma criança motivada e agressiva é capaz de infligir muita dor e estrago. Quando ela tinha 5 anos, descobriu que eu tinha um Game Boy Advance antigo e eu era muito orgulhosa dele, porque foi a primeira coisa grande que eu comprei com o meu dinheiro. Ela queria o Game Boy e começou a procurar pelo meu quarto, me batendo com um quadro de metal da parede e quase destruiu meu laptop. Depois de várias tentativas e eu geralmente conseguindo evitar que ela o encontrasse e destruísse meu quarto inteiro, ela finalmente encontrou. Quando eu tentei tirar da mão dela, ela jogou pela janela do 2º andar do meu quarto. Eu exigi que minha tia comprasse outro Game Boy para mim. Ela se recusou, dizendo que era minha culpa se eu não prestasse atenção. Minha mãe teve que intervir e forçar minha tia a substituí-lo ou perder uma babá de graça. Minha mãe só foi parcialmente útil. Ela tentou destruir esse também porque ela não queria que eu tivesse um novo. A próxima birra que ela fez foi por volta dos 7 anos. Ela estava no meu apartamento, já que meus pais não a queriam em suas casas, mas ainda assim exigiam que eu a babisitasse. Eu disse que ela não podia mexer no meu laptop. Consegui tirar o laptop dela das mãos sem que ela o destruísse. Ela então começou a arrancar tudo das paredes, tentando derrubar meu armário, esvaziando tudo dele, etc. Quando finalmente consegui tirá-la do meu quarto, ela correu para a entrada. Achando que ela não poderia fazer muito lá, cometi o erro de pegar algumas coisas que estavam no chão. Durante esse breve período, ela encontrou minha mochila, com minha carteira dentro,
e roubou 50 euros. Quase todo o dinheiro que eu tinha sobrando na época. Minha tia acabou me pagando dessa vez. Isso deveria ter sido minha lição. Menos de um ano depois, eu havia comprado um novo aquário com alguns peixes iniciantes. Ela decidiu que queria segurar meus peixes. Então, ela colocou as mãos no meu aquário, pegou 2 peixes, puxou-os e provavelmente os apertou até a morte. Eu disse aos meus pais que se eles me fizessem babá-la novamente, eu a deixaria brincar sem supervisão no apartamento dos meus pais abaixo do meu. Minha mãe parou de perguntar. A pior história de todas é que ao longo de seus primeiros anos, ela teve coelhinhos. Sempre apenas um. Ela os amava quando eram filhotes, mas quando cresciam, ela se cansava e exigia um novo. Minha tia inicialmente se recusava. Então, ela parava de cuidar e alimentar o coelhinho. Ele morria em poucas semanas e sua mãe cedia e comprava um novo coelhinho bebê. Ela teve 4 coelhinhos diferentes até que sua mãe parou de ceder. Eu me recusei a vê-la desde o incidente dos peixes e me mudei logo em seguida. Mas de acordo com as histórias, ela ainda é um pesadelo que faz birras infantis quando não consegue o que quer. De acordo com uma tia diferente, ela já foi suspensa uma vez por brigar na escola. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.